Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos aplicar agora tudo que a gente discutiu sobre teoria de perturbação estacionária em exemplos físicos de fato. Eu vou resolver aqui alguns exemplos, tanto do caso não degenerado, quanto do caso degenerado. Vamos começar com o caso não degenerado, que vão ser dois exemplos de osciladores harmônicos, que são bem tradicionais, que no caso, esse primeiro exemplo, com uma perturbação linear, e o segundo exemplo, que vai ser no próximo vídeo, com uma perturbação quadrática. E depois, para o caso degenerado, eu vou passar para a segunda parte dessa nossa aula de teoria de perturbação estacionária, para a gente poder discutir sobre a estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio, porque aí, esse tópico é uma aplicação imediata, de fato, para a parte de teoria de perturbação estacionária, em particular para o caso degenerado, porque no átomo de hidrogênio existem muitos estados degenerados na energia. Então vou fazer dessa forma, dois casos de oscilador harmônico para poder exemplificar, mostrar como é que a gente aplica para o caso não degenerado e depois estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio para o caso degenerado. Mas bom, vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, o do oscilador harmônico com uma perturbação linear. Assim como qualquer problema de teoria de perturbação, a gente parte da onde? A gente parte do hamiltoniano. Então qual que é o hamiltoniano que caracteriza esse nosso sistema? Vai ser esse daqui, Primeira parte, o nosso H0, que é a hamiltoniana de um oscilador harmônico, normal, e agora o nosso termo, que é do tipo lambda W, no caso aqui, percebam uma perturbação linear, no caso, na posição. Bom, aqui, percebam que eu coloquei uma constante, no caso, nesse termo de perturbação, bem específica. A perturbação linear, ela pode ser feita colocando outras constantes diferentes dessa que eu coloquei. Eu coloquei essa constante daqui, mas por uma questão de deixar o problema com a cara que a gente se propôs a fazer, mas existem mais escolhas possíveis. Só para poder justificar, vamos lá. Qual que é a ideia da teoria de perturbação? A ideia é que, escrevendo dessa forma, um lambda W, a ideia é que esse lambda seja muito menor do que 1 e que esse W possua elementos de matriz da mesma ordem de grandeza do que da hamiltoniana não perturbada. Levando em conta que a gente está num contexto de oscilador harmônico, vocês devem se lembrar que a gente consegue escrever a nossa hamiltoniana H0 do oscilador harmônico como sendo um H barra ômega que multiplica A dagger A, que é o nosso operador número, mais meio. É natural a gente sempre fazer tudo do oscilador harmônico com os operadores de criação e aniquilação, e não vai ser diferente aqui no caso de teoria de perturbação. A gente vai usar esses caras. Então, vamos lá. Quando a gente escreve a hamiltoniana H0 em termos dos operadores de criação e aniquilação, percebam que os elementos de H0, eles são de qual ordem de grandeza? São da ordem de grandeza de H barra ômega. Por isso que eu escrevi essa perturbação dessa forma. No caso aqui, percebam que esse termo daqui, essa raiz com essa constante, vezes o operador x, lembrem-se que esse cara daqui é aquele x adimensional, que, se não me engano, no curso de Quântica 1 eu defini como sendo um x com um pezinho. Só deixando claro, esse cara daqui é o que a gente escreve em termos dos operadores de criação e aniquilação como sendo um A dagger mais A dividido por raiz de 2. Então, quando eu escrevo o W dessa forma, com essa constante daqui, H barra ômega e essa raiz, eu garanto, na prática, que, vamos lá, os elementos de matriz desse W vão ser de qual ordem de grandeza? Eles vão ser da ordem de grandeza H barra ômega, porque vai ser H barra ômega e um termo aqui que envolve 1 sobre raiz de 2, não muda a ordem de grandeza, e simplesmente operadores de criação e aniquilação, assim como aparece na nossa hamiltoniana H0. Então a escolha dessa constante daqui, toda para a nossa perturbação linear, é mais para poder deixar com essa cara mesmo, com o W, os elementos de W na mesma ordem de grandeza dos elementos de H0. Mas claro, nada impede de você escolher outra constante aqui, diferente dessa que eu escolhi, para o seu termo de perturbação. Os únicos dois requerimentos que essa escolha da constante tem que obedecer é, primeiro, esse termo todo, que é o W, tem que ter unidade de energia, e segundo, ele tem que ter a mesma ordem de grandeza do hamiltoniano H0, que nesse caso é H barra ômega. Qualquer escolha de constante que você coloca aqui que obedeça esses dois requerimentos, vai funcionar da mesma forma, certo? Aí, no caso, diferentes constantes que você coloca aqui podem ser interpretadas como você está trabalhando com diferentes lambdas, mas não tem nenhum tipo de problema, porque, por exemplo, se eu pego um lambda e multiplico por 2, ele continua sendo um parâmetro adimensional muito menor do que 1. Se eu pego ele e divido por raiz de 3, mesma coisa. Então, qualquer constante diferente que você coloca aqui pode ser pensada como sendo igual a perturbação a essa que eu estou colocando, só que com um lambda diferente, mas mantendo as mesmas características, por isso é completamente equivalente. E aí essa vai ser a minha escolha daqui. Ok? Então, vamos lá, deixa eu só escrever aqui a nossa hamiltoniana certinho em termos dos operadores de criação e aniquilação.
Então aqui vai ser um H barra ômega A dagger A mais meio. Então aqui o nosso H0 mais um lambda. E aí agora, né, claro, eu vou escrever aqui, né, esse nosso termo daqui, né, com o operador x em termos de A e A dagger também. Então vai ficar um H barra ômega dividido por raiz de 2 e aqui um A dagger mais A. Então, a gente vai partir dessa hamiltoniana para fazer a nossa descrição, né, de teoria de perturbação. Né, vamos lá. Para a gente começar a fazer a teoria de perturbação, fazer as correções em primeira e segunda ordem na energia e em primeira ordem nos estados, e aqui a gente consegue fazer isso por conta do problema do oscilador harmônico, que é um caso não degenerado. Primeiro a gente tem que ter em mãos, claro, a solução do problema não perturbado. Qual que é a solução? A nossa solução são os sketches N, no caso, que possuem quais energias? Energias do tipo H barra ômega N mais meio. Então, esses caras aqui são as soluções, né? Só existe um estado para cada energia, ou seja, não degenerado, e essa daqui é a energia. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa correção em primeira ordem de energia. Então, vamos lá, a nossa energia é N, vai ser igual ao que? A nossa nova energia. Vai ser a energia antiga, então, vamos lá, N mais meio, mais o termo em primeira ordem, que vai ser um lambda, e aí um valor médio do nosso W. E agora, né, vamos colocar aqui também, já de uma vez, a nossa segunda ordem de energia, para a gente fazer as correções nela, primeira e segunda, e depois fazer a dos estados. Ok? Então aqui vai aparecer, né, um somatório em M, diferente de N. Aqui vai aparecer um módulo de M, aqui eu vou colocar no caso N, W. M, tanto faz a ordem, porque é um módulo ao quadrado, certo? E aqui dividido, vamos lá, dividido pela, aí, tá aqui, dividido pelo nosso EN, menos o nosso EM. Então, essa daqui, né, no caso, esses são os dois termos de correção que a gente está buscando. Eu falei que tanto faz a ordem aqui, mas eu vou deixar na ordem que a gente chegou de fato, certo? O N no lado esquerdo e o M no lado direito. Então, vamos lá, vamos começar aqui calculando a nossa correção em primeira ordem de energia. Quanto é que vai ser N, W, N? Quanto é que vai ser esse valor médio? Percebam, já de cara, pela forma do nosso W, que é basicamente a soma de um A dagger com um A, já percebam de cara que esse cara daqui vai ser igual a zero, de forma imediata. Por que eu digo isso? Vamos lá, esse cara daqui, esse valor médio, ele vai ser, né, proporcional ao quê? Proporcional a N, A dagger N, mais N, A, N. Lembrem-se que toda vez que a gente faz algum valor médio dessa forma, com operadores de criação e aniquilação no meio que não estão em mesma quantidade, isso aqui sempre vai dar zero, certo? Por quê? Porque olha só, esse cara daqui, A dagger aplicado em N, vai dar o quê? Vai dar um estado proporcional a N mais 1, ok? E da mesma forma, esse cara daqui vai dar um estado proporcional a N menos 1. Então esse valor médio vai ser o quê? Vai ser basicamente um produto interno de estados, de autoestados do hamiltoniano não perturbado, que é um observável, só que com energias diferentes, com autovalores diferentes. Ou seja, vai dar zero, porque esses estados são ortogonais. Então, esse nosso problema com uma perturbação linear não tem correção em primeira ordem. A primeira correção que vai existir vai ser em segunda ordem. Uma outra forma da gente argumentar que esse valor médio é zero é pensando em termos de funções de onda. Pelo seguinte, percebam que o potencial do oscilador harmônico é dado por uma função par, certo? X². Isso significa que as funções de onda, as autofunções de onda do hamiltoniano, né, que seriam as funções de onda relacionadas aos nossos sketch N's, têm paridade bem definida, ou seja, vão ser sempre funções pares ou funções ímpares. Quando a gente pensa num valor médio, a gente sempre pode pensar como sendo, né, vamos lá, uma integral da nossa função de onda estrela, aqui o W em termos de função de onda, e depois a nossa própria função. Vamos lá, você colocar um complexo conjugado não muda a paridade da função, certo? Além de que no oscilador harmônico, as nossas funções vão ser sempre reais, mas independente disso, né, vamos lá, funções com paridade bem definida, multiplicadas, par com par ou ímpar com ímpar, sempre vai retornar em uma função par, certo? Então, essa parcela daqui é uma parcela par. E como é que é a nossa perturbação? Ela é dada por uma função ímpar, quando a gente pensa em termos de função de onda. Por quê? Porque a nossa perturbação, olha só, ela é proporcional a x. Então aqui no caso, a gente tem uma integral no intervalo simétrico de uma função par com uma função ímpar. Isso necessariamente vai dar zero. É outra forma de argumentar também.
Ok? Então, vamos lá, vamos calcular a nossa correção em segunda ordem, que vai ser a nossa primeira correção de fato na energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui no caso, vai ser o quê? Vamos calcular quanto é que vai dar esse módulo ao quadrado daqui, ok? Módulo ao quadrado de n com m. Ok? Bom, vamos lá, vamos escrever esse cara explicitamente, né? Primeiro, antes de fazer o módulo ao quadrado, né? Vamos pegar simplesmente o produto interno, depois a gente faz o módulo ao quadrado. Então, vamos lá, quanto é que vai dar esse cara? Vai dar h barra ômega sobre raiz de 2, e agora o sanduíche de A dagger somado com o sanduíche de A. Então, m A dagger n mais m A n. Vamos lá, esses sanduíches aqui são bem imediatos a gente calcular, porque a gente sabe como é que é a atuação de A dagger e do A nos cats n. Vamos lá, quanto é que vai dar o A dagger atuado em n? Esse cara daqui vai dar o cat n mais 1 raiz de n mais 1. E claro, esse cara daqui com o m, mais, vamos lá, o A atuado no n vai dar o cat n menos 1, com a constante raiz de n. E isso aqui, né, esse estado, produto interno com m. Né, vamos lá, percebam que esses caras aqui são deltas, né, porque a gente tem estados com n diferente, né, com esse rótulo diferente, como sendo ortogonais. Então esse cara daqui vai ser um delta m, n mais 1, e esse cara daqui vai ser um delta m, n menos 1. Então matou, né? Basta agora a gente tirar o módulo ao quadrado disso e jogar ali na nossa correção. Então vamos lá, quanto é que vai ser o módulo ao quadrado de MWN? Esse cara daqui vai ser, vamos lá, H barra ao quadrado, ômega ao quadrado, dividido por 2. E vamos lá, produto notável. Quadrado do primeiro, N mais 1 delta, que obviamente não precisa ser elevado a 2. Por quê? Porque o delta ou é 0 ou é 1. Então, elevado ao quadrado vai continuar sendo 0 ou 1. Mais quadrado do segundo. Então, vamos lá, quadrado do segundo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse eu não preciso colocar aqui. Por quê? Porque nesse termo vai aparecer um delta m, n mais 1, com um delta m, n menos 1. M nunca vai conseguir ser simultaneamente n mais 1 e n menos 1. Então esse cara sempre vai dar 0. Então, ou seja, módulo ao quadrado vai dar esse cara daqui. Consequentemente, quanto é que vai ser a nossa segunda correção na energia? Vai ser, né, lambda 2, simplesmente, né, vamos lá, pegando essa expressão daqui, né, enfim, da nossa correção, vai ser lambda 2, h barra ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre 2, e agora o somatório em m desses caras. Vamos lá, somatório da soma é a mesma coisa que soma de somatórios. Então você separa esse somatório em 2. Ok? Então a gente vai ter aqui um somatório com m diferente de n, n mais 1 delta m, n mais 1, dividido por e n menos e m, e agora mais n delta m, n menos 1, então n menos 1, dividido por e n menos e m. E aí, claro, faltou aqui eu colocar o somatório dele. Então, somatório m diferente de n. Vamos lá, como aqui o somatório está acontecendo em m e tem um delta aqui, o que esse delta vai fazer? Esse delta vai fazer com que todo m seja n mais 1 para esse caso e n menos 1 para esse. Então, ou seja, vamos tirar os deltas aqui e o somatório e substituir o m por n mais 1. Nesse daqui, vamos tirar o delta e substituir o m por n menos 1. Tira o somatório. Agora vamos lá, aqui a gente tem a subtração de duas energias de níveis consecutivos. Vamos lá, a gente não sabe que a energia do oscilador harmônico, o EN, ela não é H barra, ômega, n mais meio, significa que duas energias de níveis consecutivos diferem em H barra ômega. Aqui eu tenho do nível n menos do próximo, então isso vai dar menos H barra ômega. Então, menos H barra ômega. E aqui eu tenho do nível n menos do anterior. Então esse cara daqui vai dar somente H barra ômega. Agora vamos lá. Menos n mais 1 é a mesma coisa que menos n menos 1. N vai cortar com n. Então, qual que vai ser a nossa segunda correção na energia? Ela vai ser lambda 2, H barra ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre 2, menos 1 sobre H barra ômega. Simplificando aqui, ó, H barra ômega com H barra ômega,
Então, a nossa correção ela fica sendo menos lambda sobre 2, H barra ômega. Ou seja, como é que é a nossa energia, aqui no caso, as nossas novas energias corrigidas, elas vão ser as energias antigas, que é H barra ômega N mais meio, que é, no caso do sistema não perturbado, mais 0, em primeira ordem, que eu não vou colocar, mais, no caso aqui, menos, perdão, lambda 2, H barra, claro, faltou aqui o dividido por 2, mas enfim, né, lambda, H barra, ômega, dividido por 2. Então tá aqui as correções, a correção na energia, no caso, para todos os níveis. Percebam que a correção é igual para todos os níveis, certo? Olha só, a energia corrigida, ela vai ser sempre H barra ômega sobre 2, com esse lambda ao quadrado para todo mundo. Não depende do N. Isso é muito interessante, porque fisicamente, o que realmente é importante para a gente é a diferença de energia dos níveis. As diferenças de níveis consecutivos continuam sendo sempre a mesma, que é H barra ômega. Isso é bem interessante. Ok? Vamos calcular agora, claro, a correção que falta, que é a correção em primeira ordem dos autoestados. Ok? Então, vamos lá, deixa eu calcular aqui no canto para depois colocar as respostas juntas. Então, os nossos, né, aqui no caso, os nossos novos estados, que eu vou chamar aqui de N til, eles vão ser iguais ao quê? Vão ser iguais aos estados antigos, que era o que eu chamava de zero, ok? Né, naquele caso, aqui eu vou deixar N para deixar claro que são os estados. E aqui vai ter a nossa correção em primeira ordem, que se vocês se lembrarem, é lambda, somatório em M diferente de N, sanduíche de W com M e N, multiplicado aqui por M, e isso tudo dividido pela diferença das energias. Ou seja, aqui o nosso é N menos M. Ok? Então, bom, esse cara daqui a gente já sabe quanto é que é. Esse produto interno a gente já sabe, ok? Esse produto interno, vamos lá, vamos resgatar ele aqui. Cadê o produto interno? O produto interno é esse cara daqui, ó. Então, vamos... Enfim, eu vou simplesmente escrever lá, não é tão complicado assim, ok? Então, esse nosso termo daqui, vamos lá, o somatório, primeiramente, vai ser o quê? Vai ser um somatório de M diferente de N. Aí que vai aparecer o nosso H barra ômega sobre raiz de 2, raiz de N mais 1, delta de M, N mais 1, e aqui mais um raiz de N, delta, M, N menos 1. Como aqui a gente tem um somatório da soma, eu vou fazer soma dos somatórios, então eu vou, né, no caso, dividir o somatório em duas parcelas. Então, vou lá, vai ter esse primeiro termo daqui, fatorando a constante, né, o H barra ômega sobre raiz de 2. Aqui vai ter um mais, e agora esse outro termo, né, lembrando, cada um deles também está multiplicado pelo ket M, então ket M e ket M. Ok? Vamos colocar essa constante aqui um pouquinho mais para cá, vamos colocar o colchete, pronto, para poder ficar certinho. E agora, né, subtração é N menos M para os dois. Então, é N menos N. Vamos lá, percebam que aqui é a mesma lógica. Esse delta vai fazer com que o M seja igual a N menos 1. N mais 1, perdão. Então, aqui vai ficar N mais 1. A gente pode sumir com esse delta, pode sumir com esse cara daqui. E o M agora vai ficar N mais 1. Ok? E aqui, mesma coisa para o outro. A gente tira esse delta, tira esse cara daqui, vai ficar N menos 1. O nosso M vai ficar N menos 1 e o somatório sai. A gente sabe quanto é que é essa diferença de energia, a gente já falou isso, é menos H barra ômega, então menos H barra ômega. E desse outro daqui, a gente sabe que é H barra ômega. Ou seja, quanto é que vai ser aqui a nossa primeira correção? Nossa primeira correção, vamos lá, ó, percebam que aqui tem H barra ômega, com H barra ômega do lado de fora, a gente pode cortar. Então, a nossa primeira correção, ela vai ficar menos raiz de N mais 1, dividido por raiz de 2, ket N mais 1, mais raiz de N, dividido por raiz de 2, ket N menos 1. Essa aqui é a nossa correção e, portanto, o nosso estado corrigido em primeira ordem vai ser os estados do hamiltoniano não perturbado, né, os do oscilador harmônico normais, tradicionais. E agora, vamos lá, mais, eu vou inverter a ordem para ficar primeiro menos 1 e depois mais 1, mas tanto faz a ordem. Vai ficar lambda raiz de N sobre 2. N menos 1 menos lambda
raiz de n mais 1 sobre 2, n mais 1. Então tá aqui a correção. A correção em primeira ordem ela é feita somente, né, levando em conta os autoestados vizinhos, ok? E com isso finalizamos o nosso primeiro exemplo. Está aqui correção em primeira ordem na energia e nos autoestados, assim como a segunda ordem também na energia. Então, né, tá aqui, né, não tem muito mais do que devagar a respeito disso. Então percebam, não é uma coisa complicada. É realmente pegar as equações, as formulinhas realmente, né, de teoria de perturbação e aplicar para o nosso caso. E aí, claro, escrever o Hamiltoniano de uma forma adequada, igual escrevi em termos de operadores de criação e aniquilação, e fazendo, né, fazer o procedimento como um todo. Ok? Dado isso, então, eu vou finalizando o vídeo de hoje. No caso, eu ainda vou fazer mais um exemplo para o caso não degenerado, que vai ser ainda oscilador harmônico, só que com uma perturbação quadrática. Aí a gente vai ter correções, claro, de forma diferente. Mas então, é isso. Né? Muito obrigado a você que ficou até o momento. Nos vemos, então, na próxima aulinha com o segundo exemplo.